neste sábado, aliás, um belíssimo sábado. Programa, qual é o programa? Programa Opinião, Insight, né? Opinião. Que também traz opiniões, várias opiniões minhas. E o Newton é mais técnico, né? Eu sou o que dou palpite, né, Newton? Estamos também ao vivo no Facebook. A força do inconsciente. É verdade, é verdade. Tá em casa. Newton, como é que se insere o professor nisso? Há uma cobrança sobre ele e é muito fácil, né, responsabilizar o professor. Também, eu acho que é um papel importantíssimo, né? Porque ele acompanha essa gurizada, a juventude, há muito tempo e pode perceber, acompanhar, né? Ajudar, né, Newton? Bom, o professor tem fundamentalmente que ajudar o aluno a construir o conhecimento. O conhecimento é uma construção. Isso implica em ter o conteúdo, evidentemente, e pensar o conteúdo de tal maneira que a pessoa possa acessá-lo, cada um à sua maneira, com as suas facilidades. É muito importante que o conhecimento seja vivido pelo aluno internamente, associado com as suas vivências, com a sua história de vida, que seja experimentado desde as facilidades que cada um tem, e para isso ele precisa, dentro do ambiente da sala de aula, e tem tempo suficiente para que essas coisas aconteçam, encontrar formas de poder colocar em prática aqueles conteúdos que ele está aprendendo e jogar com tudo aquilo que ele tem dentro dele, de tal maneira que ele possa depois, a partir daí, construir o pensamento. Ou seja, que os pensamentos sejam contaminados pelas vivências pessoais desses sujeitos, através da personalidade deles, vivências infantis, intrauterinas, da adolescência, e além do mais, com aquilo que a escola oferece para ele. Então, o conhecimento é muito mais do que só aprender 2 mais 2 são 4. É preciso que exista um desenvolvimento interno mais complexo, mais profundo, e essa é a função do professor, ajudar que o aluno pense sobre aqueles conteúdos com uma profundidade maior. Isso faz com que, claro, que o aluno fique mais questionador, que fique mais, como esse professor de direito, ao qual tu fazias referência no primeiro bloco, no início do primeiro bloco, que chegou no primeiro dia de aula questionando sobre o que era a justiça, de uma forma teatral, prática, plástica, etc., mas que certamente os alunos não vão esquecer jamais. Vão lembrar para o resto da vida aquele exemplo. Porque é claro que a gente, quando aluno, no Newton, tem coisas que tu nunca esquece de professores. A gente olhando pelo lado como aluno, não como professor. Nunca esquece. E são normalmente aqueles professores que têm mais dificuldade de passar. Ou são mais difíceis, eu digo mais duros, disciplinatórios, né, Newton? Não sei se eu sou assim, as pessoas que estão, cada um tem a sua maneira, né? Mas eu, pelo menos assim, eu lembro com muita nitidez, né, daqueles professores que eu tive dificuldades. Esse não me sai da memória. Eu acho que os professores que nós temos mais dificuldade, ou as disciplinas que nós temos mais dificuldade de aprovar na vida, Leandro, não só na escola ou na universidade, são aquelas que nos questionam mais, que nos provocam, nos chocam mais, nos desacomodam mais internamente. Ou seja, se nós estamos frente a uma disciplina que nos faz pensar com mais profundidade sobre aquelas questões todas que nós achávamos que era assim porque era assim, que nos passaram de forma matemática, de pai para filho, de geração para geração, e de repente alguém fala sobre coisas que nos colocam em xeque-mate, do ponto de vista científico. Quando a pessoa, de repente, começa a dizer que existe outra maneira de pensar e de enxergar aquilo. Outros caminhos na vida que nos levam ao mesmo destino. Diferentes caminhos. Diferentes formas de imaginar as coisas. Essa disciplina é o professor que vai nos colocar em maus lençóis, porque nos obriga a romper com uma série de coisas significativas na vida. Então, por definição, o psiquismo se defende já bloqueando, reprimindo, isolando, racionalizando, se colocando em contra, desfazendo, tendo um certo antagonismo, uma certa antipatia, que já é uma defesa do psiquismo. Normalmente nosso psiquismo reage de forma muito forte frente ao desconhecido, frente às rupturas, às propostas de coisas diferentes, certas ou erradas, mas nós temos um certo rechaço.
Essa é uma defesa do psiquismo humano, para tudo. Nós temos isso nas diferenças de cores, de cultura, diferenças de pensamentos, diferenças e mais diferenças. Naturalmente, nós vamos nos opondo e rechaçando e vendo com uma certa antipatia e nos correndo para o facilitado. É uma certa vala comum que vai nos arrastando ao longo dos tempos. No ensino, na educação, é assim também. Professores que de repente se comportam de um jeito inesperado, ou se comportam quebrando com o pré-estabelecido, com as normas de conduta e tudo mais, no bom sentido, claro, estou pensando, né? São pessoas que nos colocam em maus lençóis. É interessante que aquele professor que te provoca, né, tu tens uma troca, né? Sim. E tem aquele outro que passa conteúdo, que te exige conteúdo também, muitas vezes, daqueles mais exigentes, né? E tem aquele que, bom, tanto, né, ele está ali, ele quer te provocar que tu queiras aprender e não que ele vai te cobrar. Né? Que eu acho que a universidade, de uma forma geral, né, tem essas situações. O professor está ali na tua frente, ele te diz os livros que tens que ler, ele fala alguma coisa sobre determinados assuntos, mas precisa que tu tenhas vontade, né, de ampliar aquilo ali, né? Então, já não acontece com o primário, por exemplo, que aquilo tem que ser mastigado, né, Newton? Mas, de qualquer maneira, o professor tem a obrigação de levar o paciente, eu estou pensando como psicanalista, né, a pensar. É evidente que nós levamos o paciente a pensar, mas o professor, assim como os pais, tem a obrigação de levar os alunos ou as crianças, os filhos, a pensarem com mais profundidade, encontrarem, através daqueles elementos que eles recebem, outras formas ou fórmulas de resolução. Por exemplo, na matemática, que a gente sempre dá o exemplo 2 mais 2 são 4, existem muitas formas de chegar a esse resultado. De repente, 2 mais 2 é mais difícil de pensar, mas numa equação, quem trabalha, quem estuda, quem faz a disciplina, quem gosta de matemática, sabe que existem várias maneiras de resolver o mesmo problema. Através de pensamentos, equações diferentes, de raciocínios diferentes que levam àquela solução. É muito importante que o professor permita que isso aconteça, que dê a liberdade que o aluno, dentro da sua capacidade criativa, encontre uma solução desde si, a partir do seu conhecimento, das suas vivências, do seu mundo interno, de uma forma autêntica, verdadeira, que seja o selo dele para aquela solução. Se ele encontrou a solução e a resposta está correta, e ele fez um raciocínio, um percorrido diferente daquele que o professor ensinou, é muito legal isso. É evidente que o professor também precisa que ele aprenda aquelas equações, aquelas fórmulas que ele estava colocando, mas é importante que dê a liberdade para que o aluno seja criativo, encontre maneiras adequadas de chegar na mesma solução, através do seu mundo interno, que ele não fique decorando só, não, tem que ser assim, porque o professor disse assim, obediente, submisso, cabisbaixo, de joelhos frente àquela proposta, como se fosse a única verdade absoluta na face da terra, e eu tenho que ser um cordeiro, caminhar atrás, um atrás do outro, para chegar no destino, que se eu for tentar, eu vou errar. Não, a pessoa tem que tentar, ela tem que errar, ela tem que pensar, ela tem que ajustar o seu pensamento até acertar e ter as suas próprias ideias, seus próprios princípios e defender isso com veemência, um pouco como o professor no primeiro bloco dizia para os seus alunos, que é a justiça. Cada um tem um conceito de justiça. E por que não colocar, por que não falar? E assim sucessivamente. Newton, a gente aprende matemática e a matemática é exata, entre aspas, né? Ciência exata. E não é exata. E a gente quer que a vida seja exata, né? E a gente cobra as coisas da vida com a exatidão, que não é verdadeiro, né? Que quando se fala uma frase simples, 2 mais 2 são 4. Será que são 4? Essa é a pergunta, né? Alguns não querem aceitar isso. Nós temos um número que é infinito. Qual é a exatidão no número infinito? Agora, essa semana, publicaram que um cientista, não sei onde, descobriu o maior número primo cientificamente. Descobriu. Através de cálculos, ele chegou no maior número primo calculado até agora. Surgiu um número novo, que não existia. Quão exata é a matemática? Matemática é filosofia também. Ela não é exata. Tanto não é exata que nos permite, através da matemática, da física, que usa a matemática e tudo mais, fazer cálculos que nos levam ao infinito, nos levam ao espaço. O cosmos é examinado. Mas um engenheiro que usa a matemática tem exatidão junto com a física de fazer algo de uma concretude. Essa é uma parte da matemática. Mas a concretude que ele tem é muito relativa com as questões catastróficas de um planeta. Agora, por exemplo, 2 mais 2
Quais são os dois produtos iguais? Não existe, Bom, já começa por aí. Então, vamos dar um nós exemplo. não temos igualdade em quatro laranjas, uma tem mais suco, outra tem menos, né? Então, uma maior, outra menor. Então já não existe essa exatidão como a matemática propõe. É muito legal o teu exemplo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma câmera, as pessoas em casa vão acompanhar nosso raciocínio. Vamos pegar uma câmera, vamos colocar ela na frente na nossa frente e vamos dar um zoom. E nós vamos ter algo muito próximo, nítido, perfeito, onde nós vamos poder identificar. E agora nós vamos abrindo o zoom e dando uma panorâmica, e cada vez mais aberta a lente, mais aberta, e vamos entrando dentro do espaço, chegamos na cidade, vamos ao estado, entramos no espaço olhando o planeta de longe, entramos no cosmos e vamos abrindo a lente, abrindo. Qual é a exatidão que existe nisso? Na dialética tem um termo que se usa que chama totalização, né? De acordo com tu totaliza aquilo que tu vai abordar, né? Tu tens uma leitura, entende? Um problema que tem no município, num casal, é se é um município é outro, né? Tu já lida com outras formas de ler aquele mesmo problema e as circunstâncias que influenciam aquele problema. Mas nós temos um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Pois não, fique à vontade. Tudo bom, Ariovaldo? Como é que vais? Bom novo ano. Igualmente para o amigo. Muito obrigado. Seria em relação ao chefe de família. Estão ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Que arrumou uma companheira, a esposa, para ir à luta, para o trabalho. Isso aí é bom, mas também esvaziou o aprendizado do filho e a educação do lar. Isso são pensamentos de alguns estudiosos. O esvaziamento do lar, junto o casal que trabalha, né? Aí vem prejudicar o filho, né? Sim, perfeito. Para fazer uma análise, doutor Danilo. Claro, perfeito, está ótimo. Um bom dia. Aliás, é a primeira vez que tu não participas neste ano, né, Ariovaldo? Primeira vez. Então, quero te desejar também um excelente 2018 para ti. Um grande abraço. Tá aí o Ariovaldo, que também ele fez pedagogia, né? E é interessante que ele já aborda um pouco como professor. Sim. Também, né? Mas esse aspecto da família que muda com o sistema econômico que vivemos, né? É a questão do equilíbrio. O quanto é preciso, ou é permitido, ou é possível que os pais saiam de casa no sentido de se ausentar da vida dos filhos. E de que forma ele pode e deve compensar isso. Com quem essas crianças vão ficar na ausência dele? Se vão ficar com os avós, com os tios, com uma vizinha, se essas pessoas são preparadas, são capazes de dar esse tratamento adequado na ausência dos pais, se são bons substitutos, se vai para a creche, para a escolinha, se é uma boa creche. Ter uma vida simples, muitas vezes, a vida, por mais simples que seja, demanda certos abandonos, digamos assim. Agora, nós podemos abandonar virando as costas e sairmos simplesmente, podemos, na nossa ausência, deixar pessoas substitutos adequados e tudo mais. É claro que algumas pessoas têm a cabeça mais organizada para pensar isso com mais profundidade, como estamos fazendo agora, e outras pessoas não conseguem pensar, tampouco o Estado se preocupa, não existe nenhum tipo de cuidado, e aí voltamos à questão do Estado pensando as famílias, não existe nenhum tipo de preocupação dos políticos do Estado, em termos gerais, com relação a isso. Eles também vieram de qualquer lugar, e é evidente que a pessoa não tem a escola necessária para pensar a vida dos outros, porque sequer a dele foi pensada. Então, nós começamos a reproduzir situações complicadas e considerar o anormal como normal. Agora, o Ariovaldo tem razão. Qual é o ponto de equilíbrio? Às vezes a pessoa é forçada, é obrigada pela questão da sobrevivência, entre ficar e sair, tem que sair. Pessoas em cidades grandes sofrem muito mais. Tem pessoas em cidades grandes que acordam às 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã e voltam à meia-noite. 11 horas, estão retornando. Bom, infelizmente essas pessoas têm que repensar a vida, elas têm que pensar numa relação de custo-benefício, o que vale mais a pena para ela. De repente, se ela for para uma cidade menor, ou para a periferia, ou morar no bairro, trabalhar no bairro, perto da fábrica, etc., ela vai conseguir
organizar melhor isso. Mas às vezes a pessoa não tem mais capacidade, nem não tem cabeça. Não tem saída, né, Nilton? Não tem saída porque a vida encurrala. É. Aí o Estado deveria, de alguma forma, encontrar maneiras sofisticadas de pensar para ajudar essas pessoas. Existem estados europeus que sustentam, né, a mãe durante X tempo, né? Um ano. Alguns estados, um ano e pouco, inclusive. Agora é Estado, né? É Estado, não é como nós aqui que é gaiato. Pessoas que estão exercendo as funções políticas para a população, não para si. Pessoas que já vêm de famílias que passaram pelas mesmas situações, que já tiveram pais preocupados, que essas questões já foram conversadas em casa, pensadas, e quando eles chegam lá aos 40, 50, 60 anos de idade para exercerem funções, eles já têm aquilo mastigado na cabeça, como nós estamos fazendo agora. Porque uma coisa leva a outra. A desordem social leva à eternização da desordem. Assim, né? Mas é fácil administrar na desordem. Né? Ninguém questiona, ninguém pensa com profundidade. Não se organiza. Isso dentro do ambiente familiar, veja como eu estou totalizando. Né? Sim. Eu também a totalizasse no conjunto, né? E depois tu individualiza. Isso é, de acordo com como tu totaliza aquilo que tu vais analisar, tu tens um aspecto, né, a ser considerado, né? Ou vários aspectos a serem considerados. Assim, é como esse zoom que tu falou, né? Sim. Tu vai diminuindo, vai formando o foco até lá o indivíduo, tu vai ter uma leitura. Assim é. Tu vai aumentando o foco, indo para cima, tu tem um conjunto que não consegue definir o que é o que não é. Não é tão exato. Não é tão exato. Não é tão exato. Beira o filosófico, muitas vezes. Né? Então, bom, nós temos que ter essa capacidade de dar zoom quando é necessário e abrir o foco e termos essa visão panorâmica da vida, quase filosófica, ou filosófica em alguns aspectos, que nos permite pensar em voz alta, mas de quando em quando temos que fazer esse ajuste e ver de que forma nós podemos e devemos aplicar na prática, ou qual prática nós temos que nos permite enxergar ter essa visão panorâmica. Então nós temos que ir e vir, fazendo ajustes, pensando longe, pensando perto, o tempo todo, que esse ajuste é o que vai nos permitir dar certo na vida. O nosso ouvinte daqui a pouco se identifica, né, com alguma das coisas que nós falamos. Por exemplo, né, os pais muito limitadores. Né? Tá certo, está errado? O que pode fazer para melhorar? Ou o inverso, né? Aquela situação onde a criança hoje está mandando dentro de casa, nos próprios adultos. Como é que a gente se resgata em situações desse tipo, onde já está consolidado uma forma de agir, Nilton? Então, nenhum nem outro. Pais autoritários castram as possibilidades de seus filhos. Os filhos ficam embotados, ficam reprimidos, ficam submissos, ficam cumpridores, não questionam, não pensam com profundidade e assim sucessivamente. Por quê? Porque nasceram num lugar onde tinham que ser obedientes. O indivíduo que é extremamente obediente, nesse sentido do reprimido, do submisso, ele perde a capacidade de pensar com profundidade. A rebeldia e a autorização da rebeldia, no bom sentido da palavra, não na anarquia, na rebeldia, no sentido de questionar, de fazer rupturas, de se desencaixar e tudo mais, é extremamente importante no ambiente da casa. Isso tem que ser administrado pelos pais, dando espaço para que essa rebeldia exista, o questionamento surja, e ao mesmo tempo de forma educada, ponderada, e nos momentos em que isso vá se transformar ou se aproxima da anarquia, os pais possam conter, estabelecer regras. A rebeldia do indivíduo começa quando? Eu acho que nós nascemos rebeldes de alguma forma, porque cada um tem o mais autêntico, mais verdadeiro. As pessoas colocarão ou não em prática em função do ambiente da casa. Tem pais que desde pequenininho permitem que os filhos, já bebês, se mostrem da maneira mais autêntica e verdadeira. Tem pais que vão colocando roupas apertadas, escurecem a peça, a criança quer brincar, não pode brincar, tem horário para dormir exagerado, tem os alimentos, crianças que já podem comer alimentos mistos e ainda seguem recebendo suquinhos ou alimentos pastosos, ou mamando no peito muito além do necessário, independentemente da questão do aleitamento materno, das proteções, das vacinas, das imunoglobulinas e tudo mais,
da proteção contra as doenças que é necessária e a nutrição no recém-nascido, mas tem pessoas que prolongam o aleitamento porque é cômodo e a criança está desnutrida porque o leite já não tem mais a capacidade de suprir a criança daquelas necessidades todas que ela precisa, e os alimentos que deveriam ser colocados são postergados. Por quê? Porque é mais cômodo, porque a criança fica fixada na mãe, fica mais infantilizada, não cresce, fica na volta, porque a mãe se sente mãe ainda, porque o alimento materno substitui a maternidade na cabeça daquela pessoa e assim por diante. Então tem muitas deformações que vão surgindo na relação com os filhos. Qual é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio está em que nós permitimos que a criança, desde cedo, tenha gostos, preferências, e logo depois, quando houver necessidade, nós ajustamos, adequamos, abrimos espaço para a criança fazer as suas experiências. Quando ela começa a se expor e correr riscos, nós encurtamos como corredores, digamos assim. Talvez a metáfora do corredor seja interessante. Nós abrimos um corredor para que a criança tenha as suas experiências, e quando ela começa a se expor e correr risco, nós a estreitamos um pouquinho, pai e mãe contém, fazem um ajuste, depois abrem de novo. Tem vários braços aí nessa tua resposta, né, que eu queria até aproveitar, mas o tempo não vai nos ser permitido. Né? Mas ontem falou na questão do peito da mãe, né? Quer dizer, o peito, o amamentar, ele alimenta, mas não só o orgânico. Não. Né? Essa relação bebê e peito, né, é uma relação de amor, relação sexual, Sim. Né, que está incluso, acho, dentro do amor, né? Dentro do amor. Então, e uma questão de dependência também, né? A criança nasce com instinto de sobrevivência, e isso faz com que ela tenha o reflexo de sucção, para dizer de uma forma simples, e as pessoas nos acompanharem em casa, e a sucção aproxima ela do peito, do mamilo da mãe, então ela suga pela necessidade de se nutrir e sobreviver. Isso vem na genética, é da espécie. Logo depois a criança descobre que mamar é gostoso, que é prazeroso, que é muito bom, estabelece, surgem os afetos, o olhar, o querer, o se abraçar, o ser acariciado, o cantarolar, e assim sucessivamente no ambiente da criança, na relação entre a mãe e a criança. Com isso, de alguma maneira, a criança vai, então, se nutrindo e, ao mesmo tempo, descobrindo que existem formas afetivas que surgem na relação com o peito e na relação com a mãe e tudo mais. E depois, aí tem uma história longuíssima de desprendimento que vai sendo substituído, evoluindo e passando por diferentes estágios, desde o autoerotismo, passando por todas as zonas erógenas da criança, como a mucosa da boca, e assim por diante, até que ela possa amadurecer, chegar na sexualidade. Já estamos falando de sexualidade, por isso tu citaste o termo, sexualidade adulta, digamos assim. Esses autoerotismo e as zonas, tanto da mucosa oral, depois mucosa anal, e também a questão dos genitais tem que ver com a sexualidade infantil. Esse é um tema à parte. O certo é que... Mas o ato de mamar, de dar o peito, isso é construção da criança, é a construção do ser. Sim. De uma forma mais abrangente. É evolutivo. Toda criança nasce com a necessidade nutricional e logo depois percebe que essa relação com o peito e depois com a mãe mais tarde tem um caráter afetivo muito importante. Aí nós estamos já na construção do psiquismo, internalizações, vivências e tudo mais. E se a mãe não deu o peito porque não tinha leite, ou tinha fissura, ou porque sei lá o que, se angustiou, etc., e colocou uma mamadeira, a maneira de dar a mamadeira, o carinho com que essa criança é atendida, o olhar, etc., substitui o peito naturalmente. Ou seja, não é o peito em si. Mas a alimentação dada... E o clima com que esse recém-nascido... É uma forma de alimentar. Assim, e o clima afetivo com que esse recém-nascido... Porque não é só o alimento em si, é o amor que está indo no afeto. Né? Isso é o que vai ajudar a construir essa interessante isso aí, a importância dessa relação materna, né? Que então, isso aí parece uma maravilha, quase que Deus, uma demonstração, uma coisa mais profunda, né, Newton? Esse trabalho que inicia lá na fecundação, na verdade não inicia com parto, inicia lá na fecundação e passa pela gravidez e os cuidados com a gravidez e tudo mais, parto, puerpério, que são os momentos, os dias depois do nascimento, isso não termina aí. Isso a relação entre pais e filhos, para nós termina quando nós morremos e para eles termina quando eles morrem. Ou seja, os pais e os filhos seguem se relacionando mesmo depois das mortes dos pais.
segue dentro da cabeça as vivências, as necessidades, o reviver, o pensar. Será sempre presente. Sempre presente. Os filhos, quando nascem os filhos, nós revivemos as nossas relações com nossos respectivos pais, e é um repensar permanente. Os pais, ao verem os netos, revivem os seus filhos, e por isso é tão complicado as relações familiares. Mas, de qualquer maneira, quando é que isso termina? Quando nós morremos. Então é muito importante que os pais em casa tenham essa ideia de que essas relações são para sempre. E que os cuidados recíprocos, tanto dos filhos para com os pais e vice-versa, devem durar para sempre, deve ser uma relação eterna. Porque ela vai contaminar todos os momentos da vida ao longo de toda a vida do sujeito. De uma maneira ou de outra. Queira ou não queira. É assim. Newton, nós vamos fazer um intervalo, já está conosco o Dr. Xavier também, né? E já passamos também para o assunto da parte, né, de fisiatria, né, que é a especialidade do Xavier. Vamos então às mensagens gravadas.